Olá, que bom ter você aqui na nossa companhia, ao vivo pela TV Aparecida e também pelos perfis das capelas do santuário da nossa paróquia. Hoje nós vamos falar sobre o Ano Jubilar, ou Ano Santo, como é conhecido. Já está aqui com a gente o nosso convidado, nosso entrevistado de hoje, Padre Rafael. Padre, seja bem-vindo e desde já pedimos a sua bênção. Muito obrigado, Alex. Obrigado a todos, já aqueles que estão conosco, nos acompanhando nesse nosso momento de interação sobre o ano do jubileu, sabendo que nesse ano nós temos muita coisa para viver, sem dúvida um ano de graça especial para toda a igreja. E você sabe o que é um ano jubileu, um ano jubilar, o ano santo? É justamente sobre esse assunto que a gente conversa agora. Padre, a primeira pergunta que chega para a gente: o Papa Francisco proclamou 2025 como ano jubilar, né? Mas afinal, o que representa um ano jubilar, um jubileu, para os cristãos, por exemplo, da nossa paróquia? Bem, o jubileu para a igreja inteira é um evento que já acontece há muito tempo, tem como base a experiência do povo de Israel, ainda no Antigo Testamento. Quando pela primeira vez foi aberto um jubileu na história da igreja, era para pensar a nossa vida e pensar um caminho novo, de recomeço, de conversão. É porque era isso que se pensava no jubileu do povo judaico. Um tempo de mudança, um tempo de conversão, um tempo de perdão, um tempo de devolução, inclusive, de tudo aquilo que durante um tempo, por exemplo, as terras eram devolvidas aos seus primeiros proprietários, havia perdões de dívidas financeiras, dívidas materiais. Para quê? Para que pudesse haver um novo recomeço na vida das pessoas. Por isso, para nós, aqui na nossa paróquia, mas para a igreja inteira, esse jubileu e significa sempre um tempo novo de recomeço da graça e da misericórdia de Deus. Padre Rafael, o Santuário de Aparecida, que é composto por 3 capelas, Vitórias, Guadalupe, Perpétuo Socorro, é hoje na Arquidiocese de Fortaleza uma das igrejas jubilares, né? E de peregrinação. O que é ser uma igreja jubilar de peregrinação em um ano de jubileu e como é que se deu essa escolha do Santuário de Aparecida? Bem, o Santuário Nossa Senhora Aparecida, que é a igreja matriz da nossa paróquia, foi escolhida pelo arcebispo metropolitano. Na verdade, o vigário episcopal dessa região onde nós estamos, a região episcopal Bom Jesus dos Aflitos, quando estavam fazendo as escolhas ainda no ano passado, né, entrou em contato e disse: Padre, já haverá uma igreja de referência na região episcopal, que é a igreja matriz de Bom Jesus dos Aflitos, na Parangaba, mas nós imaginamos, a nossa região é tão grande, tão vasta, e nós temos aqui, tão pertinho de nós, perto também do Bom Jesus dos Aflitos, da Parangaba, um santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, e como diz o Padre Augusto, nosso vigário, rainha e padroeira do Brasil e do Montese, por ser uma paróquia grande, de fato, uma igreja com muito fluxo de pessoas, de uma prática devocional muito, muito arraigada. Então o vigário episcopal perguntou se o pároco aceitava que a igreja matriz de Nossa Senhora Aparecida fosse uma das igrejas jubilares dentro da arquidiocese, para propor ao arcebispo, que prontamente acolheu esse pedido de que a Nossa Senhora Aparecida fosse uma das hoje 17 igrejas jubilares espalhadas no território da Arquidiocese de Fortaleza. Só reforçando, você que acompanha a nossa entrevista, nós estamos conversando com o Padre Rafael Maciel, que é pároco do Santuário de Aparecida, doutor em Sagrada Liturgia, né, Padre? E professor na Faculdade Católica de Fortaleza. Padre, a gente tem muito a aprender com o senhor aqui na capela, hein? E na paróquia também, óbvio, né? Bem, os aprendizados são sempre recíprocos, né? Porque na medida em que vocês dizem que tem muito a aprender comigo, mas também eu, porque em 18 anos de padre é minha primeira paróquia, estou aprendendo a ser pároco com vocês. Não sei se eu estou aprendendo direito, mas a gente vai junto no mesmo caminho. Padre, voltando a falar sobre o ano jubilar, o ano santo, como é considerado o ano de 2025, atravessar a Porta Santa, realizar peregrinações e praticar obras de misericórdia são alguns dos gestos que transformam este tempo, né? Este tempo jubilar de graça, né? Em um momento de profunda conversão. Sim, existem alguns sinais próprios do jubileu. A Porta Santa é uma delas, é um desses sinais, na verdade.
não existia a Porta Santa, digamos assim, desde o primeiro jubileu celebrado na Igreja Católica. Mas, em um determinado momento dos jubileus, um dos papas teve essa ideia, tendo sempre em consideração o Evangelho em que Jesus diz: eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta por onde elas entram. Ao mesmo tempo, a gente tem sempre essa ideia, Jesus também sempre falou disso, né? A porta estreita. Então, essa imagem da porta, a simbologia, porque querendo ou não, a porta, ela é para nós uma realidade, digamos, material, que nos tira de uma situação e nos introduz em uma outra situação. Se você vem da rua, você sai daquela situação de rua, daquela situação, digamos, do caos da rua, e entra, por exemplo, na sua casa, atravessando a sua porta. E atravessar a porta significa, de fato, entrar ali naquela casa para aquela pessoa e encontrar ali em casa um ambiente de segurança. Isso para dizer, essa imagem da passagem da porta significa também uma mudança, uma passagem de ambiente, uma passagem de realidade, de uma realidade para outra. Portanto, e, claro, nós tivemos algo excepcional na igreja no ano de 2016, quando o Papa Francisco, ele convocou um jubileu extraordinário, foi aquele da misericórdia. Naquele jubileu, ele, por ser extraordinário, ele permitiu que todas as igrejas no mundo inteiro, as catedrais e uma ou outra igreja escolhida pelos bispos, tivessem uma porta santa, porque a porta santa é exclusividade de Roma. São digamos, as 4 basílicas maiores, que são as basílicas chamadas basílicas papais, de São Pedro, no Vaticano, a Catedral de Roma, São João do Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo fora dos muros. Esse ano o Papa fez um outro gesto excepcional de ter uma porta santa em uma penitenciária numa região bem distante de Roma. Claro que a porta santa não dá para dentro do presídio, mas para a capela que tem ali perto, que tem dentro do cárcere. Então aquela capela tem uma porta santa ali. Mas para esse ano, essa exclusividade de Roma voltou. Ou seja, nós não temos portas santas espalhadas pelo mundo, a não ser aquelas de Roma. Mas temos aquilo que você já falou na pergunta anterior, né? As igrejas jubilares. Portanto, a porta santa dá essa simbologia de passagem. Né? Mas, ao mesmo tempo, seja para atravessar a porta santa, como muitos já estão fazendo, desde o dia 24 de dezembro do ano passado, quando o Papa abriu, e ele foi o primeiro a atravessar a porta. Para dizer que ele é o primeiro dentre os fiéis, o primeiro que vai em busca dessa mudança de ambiente, dessa mudança de espiritualidade, dessa mudança espiritual na vida, de crescimento e amadurecimento espiritual. Mas também tem, claro, para fazer essa travessia, a igreja tem um outro sinal, que é o da peregrinação. De sair de um lugar e ir para, no caso da Porta Santa, mas as igrejas jubilares, e ali, realizando a peregrinação, também poder receber da graça do jubileu, principalmente aquelas pessoas que não terão a possibilidade de poder ir a Roma, de poder atravessar essas portas santas, né? Então são muitas simbologias e muitas coisas que durante o Ano Santo nós podemos viver e, de fato, são experiências que marcam a vida. O senhor falou sobre a peregrinação. Como é que deve acontecer na prática? Por exemplo, eu estou aqui, de repente, na Capela das Vitórias e eu quero fazer a peregrinação até o Santuário de Aparecida. O que é preciso fazer para que, de fato, eu consiga atingir o que daqui a pouco nós vamos falar sobre as indulgências plenárias? Bem, claro que você não vai sair de um lugar para outro assim, para passar ali na rua e chega lá e diz: ei, fulano, e sai conversando com todo mundo ali, não. Primeiro é preciso ter espírito de peregrino. Aqui no Ceará, de modo muito particular, a gente usa muito a expressão romeiro. O peregrino é o romeiro, que a gente, como nós chamamos, e é muito comum. Nós temos aqui o Crato, com toda a experiência do Padre Cícero, temos a Canindé, aqui muito mais próximo de nós, com toda a experiência da vida franciscana, dos romeiros de São Francisco do Canindé.
entre outras experiências, como Nossa Senhora Rainha do Sertão, em Quixadá, aqui mesmo o nosso Santuário de Aparecida, o Santuário de Fátima. Portanto, mas é preciso que a gente saia em espírito de oração. E eu preciso ir com aquela intenção clara da peregrinação. Não é que eu saí de casa e aí estou passando em frente à igreja, vou entrar aqui e fiz uma peregrinação. Não, a gente não pode tratar a coisa assim, né? Claro, aqui na paróquia nós fizemos e a arquidiocese tem também um manual que a gente chama Guia do Peregrino, de como os peregrinos devem se preparar antes de fazer a peregrinação e quando ele chega na igreja jubilar, que atos, né, que gestos, que palavras ele deve realizar para poder dizer que completou aquela peregrinação que ele se propôs fazer. Peregrinação que pode se dar em grupo. Nós recebemos no dia 22 de fevereiro, no nosso santuário, mais de 150 peregrinos que vieram da paróquia de São Gerardo, ali na Bezerra de Menezes, aqui em Fortaleza. Claro que eles não vieram a pé da Bezerra de Menezes até o Montese, mas fizeram toda a oração inicial antes de sair, vieram num coletivo fazendo as orações dentro do ônibus, todo mundo rezando, chegaram na porta da igreja de Nossa Senhora Aparecida e então houve toda uma recepção, teve uma manhã inteira de confissões, nós éramos 4 sacerdotes, né? Aliás, 5, nós 3 aqui da paróquia, mais 2 padres do São Gerardo que vieram, que atendemos quase a manhã inteira as confissões e terminou com a Santa Missa e as orações pelo Santo Padre que são necessárias para as indulgências. Então, e tem aquela visita chamada visita piedosa, como o dicastério para a evangelização chama e como a penitenciaria apostólica, que é o órgão na Santa Sé, encarregado por dizer das indulgências. Cara, eu não posso ir num grupo, mas eu quero fazer uma peregrinação. Eu posso ir sozinho? Pode. Posso ir só ali com meu filho, com minha família? Pode. E também no nosso guia está lá que como se faz o antes, o durante a peregrinação até chegar na igreja de peregrinação, a igreja jubilar escolhida. Padre, o grupo que de repente deseja visitar o Santuário de Aparecida como uma igreja, né, de peregrinação, ele precisa fazer um contato inicial, precisa agendar ou basta chegar? Bem, é importante o contato inicial, né? Por esse grupo que veio da paróquia de São Gerardo, o padre Ítalo, que é um dos vigários, o vigário paroquial de lá, entrou em contato dizendo, olha, o padre Francisco, que é o pároco, está pedindo que a gente faça. Então a gente agendou, combinou o dia. Porque o grupo pode vir sem avisar? Pode. Mas só que quando chegar, pode ser que não encontre os padres para atender uma confissão, porque a gente está atendendo confissão numa capela, porque a gente foi atender um enfermo, porque é um horário, por exemplo, que eu fui à faculdade dar aula, os outros padres também têm uma outra atividade, então é bom sempre avisar. É claro que aqui na paróquia, no santuário, nós temos confissões, pelo menos até o momento oficialmente, toda quinta e toda sexta, manhã e tarde. Se o fiel vem sozinho, em peregrinação, ele vai chegar e vai encontrar certamente algum padre para atender a confissão. Mas se aquele grupo que chega, se vem um grupo, né, ele quer missa, ele quer confissão, se ele chega de repente e não avisou, pode ser que vá ficar um pouco na mão aí a situação, porque a gente vai ter que se virar nos 30, mas às vezes é meio difícil, né? Então o ideal é que entre em contato com a secretaria paroquial, aí a secretaria paroquial nós vamos conversar, vamos trazer a informação, eu vou combinar com os padres e aí a gente dá o nosso sim. Geralmente, nós temos acho que mais 3 ou 4 grupos que já agendaram, mas geralmente tem sido sempre muito, muito prático esse agendamento, né? E o grupo, quando chega, claro, ele diz, padre, nós queríamos fazer mais ou menos essa programação. Geralmente tem uma acolhida na porta da igreja, que a gente vai lá, acolhe, como fiz com o pessoal de São Gerardo. Depois tem uma palavra sobre o que é o jubileu, qual é a importância dessa peregrinação realizada, uma orientação sobre as indulgências e depois, claro, se o grupo, a ideia melhor é que as pessoas até se preparem já com a confissão antes de virem na peregrinação.
Mas caso não tenha conseguido fazer a confissão, claro, depois quando chega, a gente, se está tudo combinado, então a gente tem o atendimento das confissões, até porque dependendo quantas pessoas mais ou menos vem no seu grupo. Ah, padre, vão aí umas 200 pessoas, então a gente tem que ver mais um outro padre, chamar a gente de fora para ajudar, porque só os 3 padres a gente sai zonzinha assim, olha, entendeu? Mas é bom agendar. Padre Rafael, falando especificamente agora sobre indulgências plenárias, né? Para quem nos acompanha, o que são as indulgências, qual é o impacto dela? A indulgência plenária é tirar o meu pecado, é me deixar livre daquele pecado, daquele erro que eu cometi? Como é que a gente pode explicar para quem nos acompanha? Tá bem. Essa coisa das indulgências, na história já deu muita confusão, né? Num determinado período da história da igreja, mas a igreja nunca deixou de conceder as indulgências de modo muito particular pelos fiéis falecidos. Porque o que é que acontece? Nós temos a nossa vida cristã, católica, a gente se confessa, vai à missa, tenta viver uma vida, mas a gente sabe que muitas vezes o pecado deixa algumas marcas em nós, né? Algumas sequelas. E pode acontecer em algumas ocasiões que a gente não tenha pagado tudo, entende? Ah, padre, mas eu me confessei. Sim, mas às vezes tem coisas que a gente não tem tempo, né? Ou de uma reconciliação total. E então a igreja sempre tem concedido essas indulgências pelos fiéis falecidos, aqueles que já estão salvos, atenção, já foram salvos, mas que estão no purgatório, que ainda não entraram definitivamente no céu, na contemplação, na visão da face de Deus. Então, é por essas pessoas que estão no purgatório que nós oferecemos de modo muito particular as indulgências. No Ano Santo, há uma especificidade, de também oferecer essas indulgências pedindo por nós. Às vezes, não necessariamente porque eu já morri, né? Porque ninguém morreu ainda, nós estamos por aqui. Mas porque, às vezes, de algumas coisas que nós fizemos na vida, ainda ficaram aquelas sequelas do pecado em nós, ainda ficaram algumas coisas não ajustadas do pecado que permaneceram em nós. Então, a gente pode oferecer, pedir nesse ano de jubilar, também pelos fiéis falecidos ou até por nós. Aí quer dizer, padre, que eu vou fazer a pergunta para mim mesmo, tá bom? Quer dizer, padre, que eu fiz então a minha peregrinação, pedi a indulgência plenária por mim, né? Então eu estou zerado e aí eu posso continuar vivendo a minha vida e está tudo bem quando eu morrer? Não, calma. Naquela hora, se você morrer, está tudo resolvido. Mas, se daqui a algum tempo você cometer faltas tão graves, então é claro que consequências e sequelas desses outros pecados cometidos também podem permanecer. Para tentar exemplificar, por exemplo, quando a gente leva um corte, às vezes um corte muito grande, fica alguma cicatriz. A indulgência é para tirar essa cicatriz. Não vou dizer que é uma cirurgia plástica, mas a indulgência é para tirar a cicatriz, né? É para deixar tudo lisinho de novo. Que nem assim, lisinho, entendeu? Ficar bem ajeitadinho. Bem, é isso, quer dizer, é um ato de caridade nosso, de rezar pelos falecidos, e nesse exato momento também um ato imenso da misericórdia de Deus, que vem em nosso socorro, vem em socorro da nossa fraqueza. Padre Rafael, o Ano Jubilar também nos convida a intensificar as práticas, né, das obras de misericórdia, corporais e espirituais. Bora exemplificar, falar um pouquinho sobre cada tipo dessas obras? Muito bem. Também faz parte do Ano Jubilar, inclusive o exercício delas, depois tem a carta da Penitenciaria Apostólica que diz as indulgências que nós podemos receber vivendo e praticando obras de misericórdia. As obras de misericórdia corporais
É só pegar o capítulo 25 de São Mateus do julgamento final. Eu tive com fome, tive com sede, eu tive nu, preso, doente. Hein? Então são aquelas, mais uma outra que se junta a ela, que é de sepultar os falecidos. Né? Por conta da dignidade do nosso corpo, que foi na terra templo do Espírito Santo, batizados, uma vez que nós fomos batizados. Então, e depois as obras de misericórdia espirituais, dar os conselhos, então todos aquelas obras de misericórdia espirituais, rezar pelos falecidos, que nos ajudam espiritualmente, a alma e o espírito, a estarem mais de acordo com o ensinamento das Sagradas Escrituras e ajudar outros, visitar pessoas que estejam em necessidade, mas ao mesmo tempo dar bons conselhos às pessoas. É uma obra de misericórdia. Portanto, é importante que a gente entenda, né, que também fazendo essas boas ações, nós estaremos vivendo aquilo que Jesus pediu que nós fazendo aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos, né? De poder nos colocar à disposição. Ele diz na palavra de Deus: tudo o que você fizer a um desses menores em meu nome, foi a mim que vocês o fizeram. Portanto, uma obra de misericórdia realizada por alguém, em favor de alguém, também pode ser motivo de indulgências nesse ano santo. Por exemplo, um dos sinais concretos desse jubileu na Arquidiocese de Fortaleza, são dois, na verdade, depois eu posso dizer o outro, é que nas paróquias, nas comunidades paroquiais, nós continuemos fazendo essas arrecadações de alimentos que já existem para distribuir com os mais pobres. Claro que nesse primeiro momento, agora, intensificar esse pedido para que quanto mais pessoas necessitadas forem ajudadas, maior será essa alegria dentro do jubileu, de poder colaborar com aqueles que pouco ou nada têm. Você que acompanha, neste momento nós estamos conversando com o pároco do Santuário de Aparecida, doutor em Sagrada Liturgia e também professor da Faculdade Católica de Fortaleza. Padre, no início da nossa entrevista a gente falou sobre a importância, né, da confissão. E aí chegou uma pergunta para a gente, da Rafaela, lá da Capela das Vitórias, que ela diz assim: como é que eu faço para eu me preparar para uma boa confissão? Tem alguma dica, padre? O que é importante fazer para que aquela confissão, de fato, né, ela seja ao máximo bem aproveitada, digamos assim? Bem, o primeiro grande bom passo para uma boa confissão é o exame de consciência, que deve ser feito, claro, também em oração, né? Por isso que todas as noites a igreja pede que nós façamos um exame de consciência. O que é que foi bom no meu dia? Mas o que é que no meu dia eu desviei do projeto de Deus, das graças que eu recebi nesse dia, aquilo que eu contrariei o coração de Deus porque feri alguém. Então, fazer um exame de consciência diário sempre é muito importante. Mas quando a gente se propõe a fazer uma boa confissão, é bom que a gente também faça um exame de consciência mais detalhado, para que a gente possa levar de fato para a confissão aquilo que é o elemento próprio, que é o pecado cometido, né? Agora, isso, se a gente reza, se a gente tem a palavra de Deus diante de nós, o evangelho do domingo, né, do sétimo domingo, que dizia: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, não façam mal a quem calunia vocês. Então, como é que eu vivo essas coisas que a palavra de Deus me... pegando os 10 mandamentos da lei de Deus, desses 10 mandamentos, como é que eu tenho tentado viver cada um deles? Onde é que eu tenho acertado, mas onde é que eu tenho falhado? Então, fazer um bom exame de consciência já é o primeiro grande passo para uma boa confissão. E isso você pode fazer em casa, no seu quarto, na sala, no seu oratório. Muitas pessoas têm um oratóriozinho em casa, ou se às vezes é um lugar meio barulhento, vai numa igreja ou num lugar mais tranquilo para fazer esse exame. Agora, esse exame, ele precisa causar em mim um arrependimento verdadeiro. Sem arrependimento verdadeiro, não pode ter perdão, não pode ter absolvição.
Se você chega para mim, vem se confessar. Padre, eu vim me confessar aqui por causa do jubileu. Ótimo. E você está arrependida? Tô. Aí começa. Pá. Padre, mas tem isso aqui. Que eu fiz, mas eu tô arrependido, mas não tô. Aí eu digo, aí já abreou tudo. Então, pecado de estimação é um negócio que ninguém pode ter. Porque todo bichinho de estimação a gente cuida. Ou pelo menos eu nunca vi ninguém dizer que tem um bicho de estimação para destratar o bichinho, né? Se eu digo que tem um pecado de estimação, é porque eu estou cuidando dele. Ele não pode. Então, tem claro, pode ter um pecado que de algum modo eu, vez por outra, caio nele. Pode ter. Às vezes a gente não consegue dominar os pensamentos, às vezes a língua é um pouco mais frouxa, de repente. Mas também existem uma coisa que é importante, esse arrependimento sincero, verdadeiro, que no ato da confissão diz, eu abomino esse pecado, eu não quero de modo nenhum voltar a ele. E eu não posso me confessar já pensando que vou voltar a pecar. Assim como eu não poderia me confessar, tipo assim, eu tô aqui sozinho, tem esse negócio que tá dando sopa, ninguém tá vendo, eu vou levar para casa. É uma comidinha, vamos dizer que seja uma comida ali, mas que você não sabe de quem era, né? Vai que alguém daí ia querer aquela comida. Eu vou levar para casa. Se for pecado, depois eu me confesso. Olha, você já cometeu um erro pensando na confissão. Aí você coloca em risco a sua confissão. Por quê? Porque você premeditou até que ia se confessar. Ou seja, você pecou já pensando que sim. Aí não dá certo. Então, é preciso ter arrependimento verdadeiro para poder ter uma boa confissão. E esse arrependimento verdadeiro gera no penitente aquele espírito de mudança de vida. Eu vou me confessar e eu quero fazer todo o esforço para mudar. E, claro, a última coisa será a satisfação, seja o cumprimento da penitência que o padre impõe sobre o penitente, né? Para que uma espécie de, digamos, de pagamento por aquilo que foi feito de errado. E eu queria lembrar, é bom lembrar os nossos fiéis, quando eles estão se preparando para fazer sua confissão, de aprenderem o ato de contrição. Porque ele faz parte, às vezes eu pergunto, você sabe o ato de contrição? Diga. Há pessoas, aqui no nosso confessionário a gente tem o ato de contrição, né, que fica lá. Mas é importante para a pessoa ler, se ela não souber. Mas é importante que a pessoa saiba por si mesma. É porque é você dizendo para Deus, eu estou totalmente arrependido, eu peço perdão e eu me comprometo em não pecar mais. Então é importante que cada fiel aprenda o ato de contrição, porque faz parte do rito. Padre Rafael, está perto da gente encerrar o nosso momento, essa nossa entrevista. Eu pergunto, como é que tem sido, né, o desafio, como é que é comunicar o ano jubilar no santuário, nas capelas? A gente percebe que o senhor tem sido bem atuante, né, e faz questão de deixar com que a comunidade esteja por dentro daquele momento que vive a igreja. Bem, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é dizer com muita clareza as coisas para as pessoas. Seja quando a gente está pregando ali na homilia, mas também dos eventos, das coisas que acontecem. Então, aqui na paróquia a gente tem tentado dar o máximo possível de orientação, tanto que fizemos o Guia do Peregrino, fizemos um folheto com o Guia para uma Boa Confissão, vamos preparar agora, para sair para a Quaresma, um livretinho, 2 páginas assim, né, sobre o exame de consciência, perguntas para exame de consciência, para que as pessoas, quando forem se confessar, sejam claras no que estão dizendo, sejam concisas no que estão dizendo, sejam concisas, no caso, breves naquilo que estão comentando, né? E que não fique dando voltas. Porque tem uma coisa que eu queria também dizer muito. Nós, padres, já escutamos muita coisa em muita confissão. Graças a Deus, vocês não têm os ouvidinhos que eu tenho. Porque... E eu tinha um padre que me batizou e me mandou para o seminário. Quando ele ia confessar grupos grandes, ele dizia,
não tenham medo, nem tenham vergonha de dizer nada para o padre. Porque na época ele tinha mais de 50 anos de padre, eu tenho 18, né? Mas que no meu tempo que eu já tenho de padre, eu já ouvi de tudo e não me assusto com nada. Em 18 eu já ouvi até demais, e também eu não me assusto com nada, até porque, como diz o Papa Francisco, o confessionário não é um tribunal para fazer a pessoa sofrer, mas é um lugar de experiência da misericórdia de Deus. Então, assim, na paróquia a gente vai colocando esses subsídios, vai comunicando ao pessoal esses grupos que têm se organizado para vir, e também temos incentivado que as próprias capelas, né, as Vitórias, Guadalupe, Perpétuo Socorro, seus grupos promovam esses momentos de peregrinação. Nós vamos ter agora, por exemplo, 15 de março, a peregrinação do Encontro de Casais com Cristo, da nossa paróquia para o santuário, no aniversário dos seus 40 anos de fundação aqui na paróquia. Então, vão sair da Capela Perpétuo Socorro, vão para a Matriz, em oração, seguindo o esquemazinho do nosso roteiro, o roteiro que foi dado aos nossos fiéis. E, ao mesmo tempo, eu tenho dito muito, acessem as nossas redes sociais, acesse, porque lá a gente explica as coisas, tem as informações de dias, de horários, e é muito importante que a gente também vá atrás da informação, para que ela não... Claro, a gente quer que a informação chegue, a gente faz o máximo para ela chegar, mas também a gente espera que nosso povo procure a informação. Ou qualquer coisa, liga para a secretaria paroquial, né, para a gente poder saber quais são os horários, como é isso, como é aquilo, e assim, tentando fazer uma boa comunicação, tentando dizer bem as coisas que estão acontecendo e que virão. Então a gente espera que a gente consiga bons resultados espirituais nesse ano do jubileu de 2025. Ok, Padre Rafael, chegou o momento aí, né, final da nossa entrevista. Mensagem breve para os nossos paroquianos que acompanham esse momento. O jubileu acontece de 25 em 25 anos. Eu tive a graça de viver já o jubileu do ano 2000 e só teria a graça de viver o jubileu de 25, mas o Papa Francisco nos deu aquele extraordinário de 2016. Então esse é o meu terceiro jubileu. Mas certamente muitos de nós às vezes não terão a oportunidade de viver esses tempos especiais. Eu não sei se daqui a 25 anos, em 2050, eu vou estar por aqui. Se tiver, vou continuar jovem como estou agora, mas é importante que a gente viva bem esse tempo de graça, esse tempo de reconciliação, esse tempo de misericórdia. Portanto, seja aqui em Aparecida, seja nas comunidades que vocês puderem, aqueles que nos veem agora, busque as igrejas de peregrinação, entre em espírito de oração, viva esse jubileu, porque é um tempo que Deus está nos dando para retomar a vida nas mãos, depois de uma pandemia que nos avassalou, para tomar de novo a vida nas mãos e caminharmos peregrinos já agora para onde alcançarmos o reino dos céus. Padre Rafael Maciel, pároco do Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Montese, também doutor em Sagrada Liturgia e professor da Faculdade, né, Católica de Fortaleza, muito obrigado pela disponibilidade, pela colaboração, e foi um prazer muito grande conversar com o senhor sobre o ano jubilar, o ano da esperança. Chama viva. Chama viva da nossa esperança. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Eu que agradeço e esperem que depois vem mais.